Boa noite, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Laura. É a primeira vez que eu faço live assim. Então tô esperando aí o público chegar, me dar um alô. Tô aqui também com o meu computador para ver se eu vejo no computador, vejo no celular, ver se eu vou me adaptando a essa modalidade. Então boa noite para todo mundo que tá me escutando. E se vocês puderem me dar um boa noite, um alô, para eu saber que está tudo certo e que vocês estão aí. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live sobre o caminho, né? É sobre a nossa caminhada rumo ao que a gente merece experimentar, né? E a gente perceber, assim, será que a gente está no caminho certo, né? A gente ligar o nosso GPS interno. Quem usa isso, né? Ligue o seu radar, o seu GPS interno é a Rosalia. E eu estou utilizando hoje porque é realmente bem por aí. A gente ligar o nosso radar, que está dentro da gente, para a gente poder saber, né, se a gente está ou não no melhor caminho para nós. Boa noite, Helenise. Boa noite, Bia. Muito bom ver, assim, nomes conhecidos, né? Dá uma energia, dá um aconchego, assim, pra gente poder tá aqui, falar e trocar ideia, né? Então, hoje, eu já vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse tema, então eu vou introduzir o assunto. E depois a ideia é que vocês façam perguntas, né? Que vocês pensem sobre esse tema na vida de vocês e perguntem coisas. E a gente vai trocando ideias sobre isso, né? Então a ideia é que a gente fique aqui uma meia hora, seja uma coisa assim, rápida e poderosa, né? Vocês estão me escutando bem? Boa noite, Adri. Eu fiz uma caminhada chamada Caminho de Santiago. E a gente, né, imagina, foram 30 dias caminhando cerca de 30 quilômetros por dia, tá? E aí, né, tinha várias setas durante todo o caminho, assim, pra dizer, né, se tu tinha que ir pra direita, pra esquerda. E às vezes demorava pra vir a seta. E aí a pergunta era, pô, será que eu tô no caminho certo? E logo vinha uma seta. E aí eu, tá, tô no caminho certo. Se a seta não aparecesse por muito tempo, tu sabia que tava no caminho errado, né? Aí tu voltava. Eu tive que fazer isso umas 3 vezes. Então, eu lembro que um dia eu tava conversando com um peregrino que já fazia muito tempo que ele fazia o caminho. Ele já não era a primeira vez, ele tinha feito 3, 4 vezes já. E aí ele disse pra mim que o caminho, ele era que nem a vida, o caminho de Santiago. Só que numa versão assim ampliada, uma lupa, né? E que nem na vida a gente tem os sinais, se a gente tá ou não no caminho. Só que a gente tem que olhar pra eles, a gente tem que observar. Se a gente não observa, a gente não vê, né? E as setas pra gente perceber se a gente tá no caminho é esse GPS que a gente tá falando. São as nossas emoções. A gente vai abordar um pouquinho mais esse assunto. Mas então, da mesma maneira, né, que eu olhava as setas para me direcionar, hoje eu estou aprendendo que eu posso escutar e refletir sobre a forma como eu me sinto para ver se eu tô no percurso. Esse meu GPS interno, esse nosso radar, as nossas emoções. Hoje de manhã, eu tava pensando, né? Bom, a gente vai responder algumas perguntas, mas vai que o povo demora e eu vou pensar num conteúdo, né? Em alguma coisa pra gente conversar. E eu tô lendo um livro sensacional, que é esse aqui, ó. Se chama Escola dos Deuses. Ó, vou mostrar de novo. Escola dos Deuses. Maravilhoso, tá? Tudo que o movimento fala, tudo que a gente acredita e que a gente busca ensinar. E aí eu peguei e abri o livro numa página e deu essa frase
que eu vou ler aqui para vocês, tá? Eu pensei, poxa, algo que possa inspirar todos nós. E a frase é assim: o ser humano comum não sonha. Obedece cegamente a uma narração hipnótica da existência. Esqueceu sua unicidade, sua natureza de criador, porque não tem acesso a si mesmo, não se conhece. Então, muitas vezes, a gente está nesse lugar de ser humano comum, que parou de sonhar, que parou de realizar os seus sonhos, que se adaptou em cumprir tarefas, que se adaptou em estar num caminho de infelicidade, se acostumou, comprou a ideia de que é assim mesmo. Muitas vezes, você comprou sonhos que não são seus genuinamente. Sonhos empacotados, que contaram pra você que é por ali. Que você tem que casar, ter 2 filhos, morar numa casa. Que você tem que se esforçar muito, alcançar a carreira máxima. Que você tem que estar magro, bonito, todo momento. Que você tem que estar feliz sempre. E aí a gente tem que se questionar quais são os nossos sonhos reais. O que é realmente importante pra gente, genuinamente. Lembrar da nossa unicidade, lembrar que somos únicos. São 7 bilhões de seres humanos, né? E cada um único. Você é único, você é especial. Eu sou especial. E eu preciso olhar para mim como esse ser especial. E ver o que em mim é único. E como é que eu me apresento para o universo para honrar isso que é perfeito e único em mim. Porque assim eu honro a minha existência. Só que muitas vezes a gente está adaptado em ter que ser de determinada forma. Em querer coisas porque todo mundo quer elas. E não tem nada de errado em querer ser magro e bonito, né? E ficar super investindo nisso, ou querer dinheiro, ou querer sim subir na carreira, ou querer sim ter uma casa, 2 filhos e casar. Tá ok, talvez essa seja genuinamente o seu sonho, o seu caminho. Mas a gente tem que olhar para isso e tem que investigar se é mesmo o meu sonho. Se é um sonho empacotado aí que eu comprei ele porque tá todo mundo comprando. Só que a gente precisa se auto-observar, se conhecer. Senão não tem como. Né? E aí que entra essa questão do GPS. Essa questão das nossas emoções. Pra gente ver isso de uma forma muito prática, a gente tem que se observar e ver, olha, como é que eu tô me sentindo, né? E é normal, às vezes, a gente não tá bem, né? Isso é outra coisa que a gente comprou uma ideia de tem que estar sempre feliz, né? Isso é história, óbvio que não. Tem vezes que a gente não tá feliz, tá tudo certo com isso, né? Mas se observar para ver alguns processos que se colocam em andamento na sua vida. Às vezes você está sempre incomodada com alguma coisa, sempre frustrada com um ponto, sempre angustiada. Não se acostume em viver uma vida assim. Né? Olhe para esse sentimento. Né? Toda emoção, todo processo, né, emocional que você vive, ele tem um pensamento negativo por trás, um processo de pensar negativo por trás. E tem um pedido também. Pedido poderoso. Olha só. Toda emoção negativa que você vive, né, todo um processo negativo emocional que você experiencia, tem um processo de pensamento, uma historinha que você está se contando, que ela é negativa, e também um pedido. E a gente tem que olhar para isso, né? Então, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo da minha mãe. A gente estava conversando essa semana, tem muita coisa acontecendo
muitas novidades, assim, tá muito legal, porque a gente tá materializando muitas coisas boas. E uma das coisas que ela materializou, e eu me coloco junto nessa conspiração para isso acontecer, foi um consultor que veio conversar conosco. E ele começou a trazer uma série de ideias para ela, de como algumas coisas poderiam ser, e expandiu a mente dela, né? Mostrou para ela que, olha, pode ser muito mais do que tu imagina. E ela ficou super animada, entusiasmada. Ao mesmo tempo, passou 2 dias, começou a ficar angustiada, começou a ficar com medo. E aí disse, ai, Laura, veio a minha voz do medo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que essa voz está dizendo. Ou seja, se eu tenho uma emoção comigo, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo raiva, tem uma historinha por trás. Preciso observar que historinha é essa. A gente começou a conversar. Pois é, Laura, ela me disse. Me vem na minha mente que eu vou ter muita coisa para fazer, que não vai ter tempo de fazer as outras coisas que são importantes para mim, que sabe, que eu vou ficar oprimida, né? Que eu não vou ter a minha liberdade. Essa é a historinha que ela estava se contando. Então, por trás daquela emoção, tinha uma história. Essa história, por trás de uma emoção negativa, tem sempre uma história negativa. Ela precisa ser dissolvida de alguma forma, né? Muitos que estão aqui já conhecem o movimento perfeito, já praticam algumas práticas, inclusive a caixa preta. Essas historinhas são as historinhas que a gente coloca lá na nossa caixa, né? E segue toda a técnica. Agora, além de interromper essas histórias negativas que geram emoções negativas, a gente também tem que se olhar, perceber que pedido é esse? O que é importante para mim que talvez eu não esteja respeitando? Ou talvez eu não esteja expressando? Ela percebeu. Olha, Laura, para mim é muito importante liberdade. E agora aqui nessa nossa conversa eu tô percebendo, eu preciso negociar isso. Preciso conversar com o consultor e dizer para ele como eu funciono. E que para mim algumas coisas são importantes e flexibilidade de horário é uma delas. Né? E eu estar livre com o tempo é muito importante para mim. Veja, se tu faz essa combinação, você volta pro trilho. Entende? Você volta pro seu caminho. Vem uma emoção negativa para te mostrar que tu saiu da tua rota. E aí você precisa identificar, né? Qual a história que eu tô me contando que tá gerando essa emoção? E aí, para todos aqueles que já conhecem o movimento perfeito, você pratica em cima disso, né? Porém, além disso, é perceber o que é importante, muito importante para mim. E que essa minha emoção tá me indicando que talvez eu não esteja respeitando isso. Aquilo que é importante para mim é diferente daquilo que é muito importante para ti. Só que existem alguns valores essenciais, assim, que se tu consegue identificar quais são os teus, o que tem que ter, né, na tua caminhada, independente do resultado final, o que tem que ter na tua caminhada, na tua vida, o que é essencial para ti. Se tu descobre esses valores e se você se alinha com eles, se você se conecta e vive a partir desses valores, o universo conspira a teu favor. Por quê? Porque é genuíno. Porque é você. Muitas vezes a gente não está respeitando os valores essenciais nossos. E aí o percurso vai ficar truncado, sabe? Para o teu movimento, ele ser um movimento poderoso, ele tem que estar alinhado com critérios que são importantes para ti. Então o nosso GPS, esse radar, ele tem a ver com as nossas emoções, né? Foi isso que a gente falou. Então, o passo, né, que a gente precisa dar é olhar para essas emoções, é observar elas, é não fugir delas. É perceber como é que a gente está se sentindo e observar as histórias que estão por trás desse pensamento, dessa emoção e o pedido que está por trás dessa emoção também, para ajustar, né? Bom, eu vou ler de novo essa frase, que ela é muito poderosa. O ser humano comum não sonha. O ser humano comum obedece cegamente uma narração hipnótica da existência. De tenho que isso, tenho que aquilo, compra o sonho do outro.
Ele esqueceu sua unicidade, sua natureza de criador, porque não tem acesso a si mesmo e não se conhece. O que a gente está dizendo aqui é que para te ser um sonhador e realizar os teus sonhos, tu precisa se conhecer, olhar para as tuas emoções, investigar o que elas estão querendo te dizer e ousar bancar os seus sonhos reais, aquilo que é importante para ti. Perceber que só tu vai viver, né? A consequência das tuas escolhas. Então isso foi só um apanhado, um iniciozinho pra gente introduzir o assunto, para todo mundo poder chegar. Agora são 8h15 e eu gostaria de conversar com vocês. Que vocês fizessem perguntas, né? Algumas perguntas podem estar sendo enviadas para o Movimento Perfeito, outras podem ser enviadas direto aqui. Então, qual é a questão de vocês? O que se passa? Qual é a angústia? Qual é a frustração? O que está acontecendo aí dentro? Que faz com que você venha me encontrar nessa live onde a gente está falando sobre o caminho, né? O nosso caminhar e como é que a gente entra no trilho. Então, vá mandando a sua pergunta, envie ela por aqui. Eu vou aproveitar enquanto você manda a sua questão, eu vou ler uma pergunta que enviaram pra gente por e-mail. Tô olhando aqui vocês respondendo, muito bem. Seguinte, a pergunta é: como faço para que durante o dia eu não me deixe levar pelo caos externo? Caos externo. O caos externo realmente só existe na sua vida porque existe um caos interno. A gente tem que começar a se adaptar com uma verdade que ela é um pouco inconveniente, tá? O mundo é como você é. Nós temos que nos adaptar com uma verdade inconveniente. Ela coloca a responsabilidade para nós e às vezes a gente não quer essa responsabilidade. O mundo é como você é. O caos externo existe porque existe um caos interno em você. Tudo que está na sua vida representa algo em você, é um reflexo seu, né? Então, mas como assim, Laura? Estou vivendo um caos no meu casamento e, na verdade, é a família do meu namorado. De alguma forma, essa família tem ressonância contigo, tá na tua vida, tá aí por alguma razão, né? Você plasmou isso de alguma forma. Tudo que você está vivendo hoje é fruto de criação sua ao longo aí dos últimos momentos, né? Então, o caos externo, ele é um reflexo desse caos interno que existe. E por isso que, mais uma vez, você tem que olhar para você, né? Você tem que olhar para como estão as suas emoções. E como você está internamente, que existe no mundo esse reflexo que é um caos externo. O grande mérito da Rosa Lia, que é a criadora do método do Movimento Perfeito, da qual eu sou instrutora, foi a criação de ferramentas que nos ajudam a lidar com o nosso caos interno, né? E aí, consequentemente, o caos externo acaba se transformando. Porque absolutamente tudo é com você. Tudo, tudo, tudo que está na tua vida. E se tu começa a se adaptar com isso, a aceitar isso como verdade, você se empodera. Porque você começa a ver que você pode mudar. Então, eu vou ler novamente a frase, né? O ser humano comum não sonha. Ele obedece cegamente uma narração hipnótica da existência. Ele esqueceu sua unicidade, sua natureza de criador, porque não tem acesso a si mesmo, não se conhece. Muitas vezes você esqueceu a sua natureza de criador. Às vezes você está esquecendo a sua natureza de criador e é por isso que você não consegue alterar as coisas. Tudo que está na sua vida é de alguma forma a criação sua, mas isso é uma boa notícia. Porque então você lembra da sua natureza de criador para criar coisas melhores a partir de você.
Então, se você sente, né, que existe um caos externo, comece a se perguntar: o que dentro de mim pode se transformar? Como é que eu posso me expressar de uma forma diferente? Se eu quero mais tranquilidade no mundo, paz, como é que eu emano essa paz? Questione internamente como é que eu faço essa mudança em mim, né? Porque o mundo vai refletir tudo isso. Então é muito ilusório eu ficar achando que é o outro, né? Nunca é. Hoje eu tenho uma vida basicamente dentro dos trilhos. Mas eu não me sinto feliz. Sinto desconforto e vontade de chorar quando penso que não me sinto viva e corajosa para mudar. Como posso me achar? Bom, primeiro, né, que todos esses sintomas assim denunciam que você não tá no trilho, né? Que trilho é esse, né? Ah, eu tô no trilho, mas eu tô mal. Que trilho é esse que você comprou? Você acha que tá no trilho se você não se sente bem, se você não tá bem? Como assim tô no trilho, né? Veja, né, como a gente se adaptou em achar que alguns caminhos, eles são os caminhos certos, independente de como a gente tá nele. Ah, não, mas é que tá tudo dando certo. A partir de que parâmetro? Quem foi que te falou isso? Dar certo é quando você dá certo, é quando você, esse projeto, você, né? A tua existência tá dando certo. Quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Então o primeiro passo é tu perceber que tu não tá no trilho, né? Porque o teu GPS tá te mostrando. Você tem vontade de chorar, sente desconforto cada vez que você pensa que não tá se sentindo viva. Se você não tá se sentindo viva, esse não é o caminho. A vida, né, é pra gente se sentir vivo. Pra gente estar em caminhos que nos engrandeçam, que façam a gente sentir vivacidade. E a gente tem que honrar isso, né? Bom, então a primeira coisa é isso, né? Eu tenho que perceber que eu não tô no trilho. E aí, como é que tu sabe? O teu GPS tá dizendo, a tua frase tá dizendo aqui, né? Eu sinto desconforto, eu choro. Como é que eu posso me achar? Primeira coisa, eu acho que é tu ter coragem, assim, de ver que não é por aí. E quando eu digo não é por aí, não tem a ver com o que tu tá fazendo, com o trabalho que tu tá. Não. Tem a ver com como tu está internamente. Tem a ver com tu ter decidido que tudo bem, eu tá nesse caminho, eu digo que é no trilho e não tô bem nele. Tem a ver com a tua decisão que tu vai ser feliz e que tu vai buscar isso e que isso é estar no trilho. Então, tu se acha quando tu internamente faz uma grande amizade contigo e quer saber de uma coisa? O meu objetivo não é tudo isso que me contaram. É eu estar no meu trilho e eu honrar a minha felicidade em primeiro lugar. Então, o primeiro passo é essa percepção. E aí, às vezes, o lugar que tu tá acaba se transformando porque tu fez essa mudança. E às vezes, você percebe que você precisa sair desse espaço. Mas o primeiro passo, ele é sempre dentro da gente. Ele é sempre com essa nova percepção, né? E eu acho muito interessante, assim, que não tem um caminho certo, né? Tem o teu caminho, né? E aí a gente às vezes se adaptou em achar que quem quer ter dinheiro é ruim, né? As pessoas tá só preocupada com a beleza, ela é fútil, né? Isso também não é verdade. Se você genuinamente tem como objetivo principal da sua vida dinheiro, tá tudo certo. Se você está se sentindo bem, se você está nesse caminho, maravilha. Se você quer beneficiar as pessoas através de uma ONG, e isso é genuíno, seu, ótimo. Se você quer, e é importante para você estar se sentindo bonita, e você